Vamos em frente então, galera. Perceba o seguinte, analisando de uma forma um pouquinho mais cuidadosa o potencial de uma carga positivamente carregada, uma carga pontual, vamos colocar aqui uma carga pontual positivamente carregada, a gente vai perceber o seguinte, o potencial dessa carga em qualquer ponto em torno dela pode ser calculado pela expressão que a gente viu no vídeo anterior. Ok? Desse jeito. Ou seja, se eu escolher aqui um D qualquer e calcular o potencial neste ponto aqui, ele vai dar esse valor. Se agora eu escolher um outro ponto aqui que esteja a uma mesma distância D, o potencial aqui vai dar o mesmo valor. Se eu escolher outro ponto aqui que esteja a mesma distância, mesma coisa. Se eu escolher outro ponto aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. O que eu quero que vocês percebam com isso é que se eu escolher, existe um conjunto de pontos, né, que são tais que o potencial sobre eles é exatamente o mesmo. Esses pontos aqui, no caso, eu posso uni-los e formar uma superfície que a gente chama de superfície equipotencial, que é uma superfície que ela é formada pelo conjunto de todos os pontos onde o potencial é o mesmo, ou seja, todos esses pontos que eu marquei aqui, o potencial dessa esfera tem o mesmo valor. Se eu tivesse escolhido outro D, por exemplo, um D menor, eu teria então essa equipotencial aqui. Se eu tivesse escolhido um D maior, eu teria então essa equipotencial aqui. O que é importante ficar claro aqui é que existe dentro de qualquer campo elétrico, existem vários pontos que estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. E quando eu uno todos esses pontos, eu formo o que a gente chama de uma superfície equipotencial. Detalhe importante de ser observado. As superfícies equipotenciais, no caso da carga pontual, são círculos, ou seja, são sempre perpendiculares ao campo elétrico. As equipotenciais são sempre perpendiculares ao campo elétrico. Então, é fácil você desenhar as superfícies equipotenciais de uma determinada configuração de campo elétrico, assim como é fácil você desenhar o campo elétrico a partir de uma configuração das equipotenciais. Como exemplo, vamos tentar desenhar, vamos tentar imaginar como seria o conjunto das equipotenciais desse sistema de cargas. Então, aqui no meio eu teria... Deixa eu pegar esse negócio aqui mais aprumado. Eu teria uma reta. Ficou muito reta, não, mas a ideia era que fosse uma reta. Então, perpendicular ao campo elétrico. Quando a gente começa a se afastar do centro, a coisa começa a ficar mais assim. E aí você se afasta um pouquinho mais do centro, sempre tentando fazer sempre perpendicular ao campo elétrico. Observe, perceba o que vai acontecendo. Ok? Do outro lado aqui, vamos tentar fazer também. Mais uma. E por fim aqui mais uma. Perceba que as linhas que eu desenhei em vermelho, eu tentei fazer com que elas fossem sempre perpendiculares ao campo elétrico. Ou seja, todos os pontos sobre esta linha aqui, por exemplo, estão em um mesmo potencial elétrico. Todos os pontos que estão sobre essa linha aqui estão em um mesmo potencial elétrico e assim vale para todas elas. No caso de um campo uniforme, o campo entre duas placas muito grandes, separadas por uma distância pequena, campo uniforme, o potencial elétrico seria então assim. Ok? Seriam planos equipotenciais. E o que nós não podemos esquecer nunca, que foi um detalhe que eu tentei deixar bem claro no vídeo anterior, é o potencial elétrico ele diminui no sentido do campo elétrico. Então, o potencial está diminuindo aqui, ó. Diminuindo. Da mesma forma, ele diminui daqui para cá. Ou seja,
essa superfície equipotencial aqui está no potencial, vamos chamar de VA, essa superfície equipotencial aqui está no potencial VB, tenha certeza que VA está num potencial maior do que VB. A gente pode pensar sobre esse fato de muitas formas diferentes, mas uma forma é baseada nisso, na ideia de que as superfícies equipotenciais de que o potencial, desculpa, ele diminui para onde o campo aponta. Outra forma é a gente pensar, aqui eu tenho uma carga positiva, o potencial de cargas positivas é positivo. Aqui eu tenho uma carga negativa, o potencial de cargas negativas é negativo. Então, os pontos que estão mais próximos da carga negativa tendem a ter potenciais negativos. Os pontos que estão mais próximos da carga positiva tendem a ter potenciais positivos, consequentemente, maiores do que aqui. A mesma coisa acontece aqui. Se essa superfície equipotencial estiver em um potencial VA e essa superfície equipotencial num VB, VA é maior que VB. Perceba que é uma coisa importante para a gente ter em mente, porque isso vai ser legal quando a gente for lá na frente falar de corrente elétrica. O potencial é maior perto das cargas positivas e ele é menor perto das cargas negativas. Isso vai ser importante para a gente mais para frente, ok?